Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje, iremos colocar aqui, a pedido de inscritos, o que significa gótico cristão. E para isso, irmãos, temos que colocar também a origem desse nome. Temos que passar para você a informação da origem desse nome, de onde que veio. Por que veio? Por que existe? Será se existe ou não? Será se é obra do cinema? Será se é a obra da cabeça do homem ter criado esse nome? Esse título, gótico? E falando também, explicando também a nossa origem, os góticos cristãos. Por quê? Para quê? Se está na palavra ou não? Se tem sentido ou não? Para Deus, para nós, para quem vive, para quem tem essa personalidade gótica cristã. Então, irmãos, estou aqui com um documento em mãos que prova a existência desse povo, a origem deles, de onde eles vieram. Aqui essa documentação por escrita, mas eu tenho ela em vídeos, em áudios. Como os vídeos do YouTube eles têm um tempo limitado, aqui é uma breve passada para vocês sobre esse documento, mas eu tenho ele aqui em pastas aqui no computador arquivadas. Caso alguém queira se aprofundar mais nessa história deles e também na nossa história, nos góticos cristãos, por quê, para quê, se existe ou não, se tem significado para Deus ou não, tá, irmãos? Então eu vou ler aqui esta folha que comprova e prova a real existência desse povo. Gótico é adjetivo da palavra godo, que eram povos antigos do sul da Escandinávia, que atualmente é a Suécia. A etimologia da palavra godo vem do nórdico antigo gotar, que quer dizer homem. Em 24 de agosto de 410, os góticos, por serem humilhados pelo Império Romano e vivendo em regiões fora do Império Romano, nesta tal época eles decidiram invadir o Império, conseguindo saquear e ainda tornar o líder da tropa visigoda um general dentro do próprio Império, tendo como nome este general Alarico, este é o nome dele. E daí então o Império Romano intitularam eles como povo bárbaro. E antecedendo a isso, a Roma considerava qualquer um que não falasse o latim, que é sua língua, e que não seguisse os seus costumes, também bárbaros. Então, irmãos, aqui foi uma breve prova, em documento, em escrito aqui, a origem deles, do povo gótico, dos godos. Como vocês viram aí, vocês ouviram, aqui, isso é o início, para chegarmos até aqui, até os góticos cristãos. Agora colocamos uma pergunta. O nome gótico cristão existe na palavra, na sã doutrina? Irmãos, sendo sincero e sendo autêntico, não tirando uma vírgula nem colocando outra. Assim como não existe construir templos para adorar a Deus, com altares, com pedras lavradas, assim como não existe na palavra de Deus dízimos financeiros, dízimos dados em dinheiro, e assim como não existe para adquirir a salvação é pela lei e não pela graça, para nós gentios, assim como não existe isso na palavra, na sã doutrina, também não existe a palavra gótico. Não existe a palavra gótico aqui. Por que não existe a palavra gótico aqui? Assim como que eu também citei que não existe. Exatamente porque a Bíblia é um livro canônico. Ou seja, ele foi instituído, criado por o Espírito Santo de Deus. E Moisés teve essa responsabilidade de vamos dizer assim, de escrever, de imprimir. Claro que não imprimir na época de Moisés como hoje a Bíblia foi impressa e foi traduzida, claro. Mas vamos ao termo, né? Como se fosse um termo da época mais atual. Então, pessoal, não existe a palavra gótica aqui, porque é um livro canônico e não é um livro apócrifo.
E não é um livro histórico como qualquer outro livro de história que lá existem provas de antepassados nossos, de guerreiros, de tribos, enfim, de méritos dados para eles, enfim. Iremos encontrar o título gótico, o nome gótico, a história gótica em livros históricos? Sim. Tem uma prova aqui por escrito. E tenho pastas no computador que provam e comprovam isso. Tá? Várias vezes fui questionado para colocar isso em pauta. Existe o nome gótico na Bíblia? Existe gótico cristão na Bíblia? Exatamente isso que eu quero passar conhecimento de todos. Agradeço muito as pessoas inscritas que pediram esse vídeo, que claro que é com vocês querendo nos conhecer que iremos repassar a nossa vida, a nossa filosofia de vida em Cristo, na sã doutrina, claro. E falando do nome gótico cristão, como foi lido aqui neste documentário por escrito, gótico cristão refere-se a todas as pessoas que não vivem submetidas a instituições religiosas, ou seja, não vivem doutrinas religiosas e submetidas a rituais de instituições religiosas, seja ela qual for. Este, sim, é gótico cristão. Claro, temos que ter batismo pelo Espírito Santo, claro, senão não podemos dizer e afirmar que somos cristãos. Aí colocamos o título gótico cristão. Como acabei de afirmar, acabei de colocar para vocês esse título gótico cristão. Como vimos, e colocando aqui um detalhezinho que não está aqui no papel, mas está no documentário em vídeos, que eles eram povos que viviam ao redor de Roma. E a Roma na época eles colocavam qualquer um na pressão que não quisesse viver os costumes da Roma, do Império Antigo, Império Romano Antigo, qualquer um. E os góticos antigos, povos guerreiros, bárbaros, como eles intitularam as pessoas, os guerreiros, que não existiu só eles, só os góticos não, como guerreiros não, na época existiam vários guerreiros, várias tribos guerreiras, que isto é ciência histórica, isto é provado na ciência histórica. Na Bíblia não tem, porque, repito dizer, a Bíblia é um livro canônico e não um livro simplesmente histórico. Claro, aqui é a palavra santa. Tá? Colocando de novo e continuando o título gótico cristão, nós que vivemos esta personalidade, que aí vem falando de personalidade, não tem como você ser um gótico, não tem como você querer ser um gótico. Por quê? Porque você já nasce com essa personalidade, você já nasce. Você é uma obra de Deus, não é? Você não é uma criatura de Deus, então você já nasce com a personalidade gótica. Como assim? Como assim, Alexandre? Me explica melhor. Se você é uma pessoa que luta por seus objetivos, independente de hierarquias, independente de costumes comuns de qualquer que seja a pessoa, de qualquer que seja a sociedade, se você não vive fora, você tem a personalidade gótica. Você luta, você vai atrás, você sofre, você sangra as mãos, você dá até sua vida por seus objetivos, por sua missão, não perdendo seu caráter, não perdendo sua conduta, sua fiel conduta. Vamos colocar aqui um título gótico cristão, sua conduta na sã palavra, na sã doutrina. Se você não perde ela por nada, essa personalidade, você segura até o fim, firme, fiel, colocando de gótico cristão. Até a morte, eu falo a morte terrena, você dá a sua vida, sendo fiel a essa santa palavra aqui, independente de qualquer que seja a imposição social, sociedade moderna, enfim, ou qualquer outra, você é um gótico cristão.
Independente que você vista preto, ou laranja, ou branco, ou verde, ou rosa, ou vermelho, porque, afirmo de novo, ser gótico é ter a personalidade. Você já nasceu com essa personalidade. Você não tem como pegar de alguém essa personalidade. Você pode até imitar. Você pode até imitar. Ou achar bonito, belo. Mas você não consegue ser. Pegar aqui, colocar aqui dentro. Não consegue, porque você já nasceu. Você pode até não aceitar em termos de descoberta. Mas você tem essa personalidade. Temos provas documentários, total, completo documentário, como era a vivência, os costumes deles, dos povos góticos. Então, o termo título gótico cristão é esse. É viver uma personalidade cristã, guerreira, firme, sem temor, sem medo, sem recuar, dentro do princípio na sã doutrina. Não é instituição religiosa, não vamos dizer assim, submetida a pressão nenhuma de qualquer que seja o tipo de sociedade. Qualquer que seja. Claro que vivemos em harmonia com qualquer que seja povos, enfim, instituições. Como cristão que somos, devemos viver em harmonia, devemos viver em paz. Unidos, independente de estar ali no mesmo lugar. Mas a união, ela não quer dizer união. Existem pessoas aqui comigo, aqui neste exato local, ali tem união. Não é isso. Porque a união divina, ela é atemporal. Ela não quer dizer o local. Então, pessoal, esse é o título gótico cristão. Não dizer que nós só se intitulamos ser gótico cristãos, nós vivemos. Tem como eu ser um gótico cristão? Não é que que alguém tem que ser, não. Primeiro, o mais importante não é a minha personalidade de gótico, não é a minha personalidade. O importante para a nossa salvação é nosso espírito em comunhão com o Pai, com o pão que alimenta. Se eu estou vivendo em comunhão com o Pai, com Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, isso é o que é importante. Não é que seja importante que você, para ser salvo, tem que ser gótico cristão. Isso não existe. Não existe, tá? Isso aí não existe. Falando do título, do nome gótico cristão, gótico é porque eu tenho uma personalidade de um povo assim, de um povo antigo. Pode ser até que eu seja um descendente deles lá, pode até ser, mas a gente não sabe nem a metade do nosso antepassado a gente não conhece. Mas a minha personalidade é exatamente colocada em contexto desse povo. Tá? Da vivência deles, dos costumes deles. Não costumes arcaicos, não é fala. Eu falando em costumes que eu digo de não viver dependente, submetido a pressão nenhuma de nenhuma sociedade. Por isso que o nosso título é recebemos esta personalidade, este nome, se fosse dizer, entre aspas, essa placa, de góticos cristãos. Porque vimos aí na maioria do mundo, na maioria das pessoas, elas tendem a ter instituições, elas tendem a conviver em instituições religiosas acreditando que só dali que existe a salvação. Que na verdade não é assim. Não conhecemos isso. Ou melhor, não desconhecemos isso. Os góticos cristãos desconhecem isso. Por quê? Por que desconhecemos isso? Porque está aqui na palavra. Está aqui na palavra. A sã doutrina nos explica, nos esclarece tudo isso. Então, pessoal, esse vídeo foi baseado neste título, Góticos Cristãos, tá? De coração, agradeço muito às pessoas, inclusive dois deles são
meus queridos amigos, são parceiros de trabalho, são parceiros de vivência, apesar de cada um ter sua vida, mas eu tenho eles aqui e meu coração, eu gosto muito deles e agradeço a eles por essa força de também pedir este vídeo. E ele vai ser até mais curto do que os outros, porque exatamente pelo fato de ser muito extenso, se eu continuar a este vídeo, aí com certeza vai ser cortado o tempo, enfim, aqueles detalhes que o youtuber já sabe, e principalmente youtuber de início, né? Como no meu caso, eu estou agora iniciando nessa parte de youtuber 100% teológico, o canal 100% teológico, não exatamente só falando da palavra e refletindo ela, mas mensagens positivas, mensagens de engrandecimentos, não engrandecimento do ego, mas ao Pai, se resumindo em nossos próprios conhecimentos e vivências diárias. Esta mensagem também, este tipo de trabalho também exercemos aqui. Por isso precisamos de vocês, inscritos, e também independente de ser inscrito, de que peçam vídeos, perguntem, podem interrogar. Claro que o canal não foi criado para nós estar debatendo sobre religião, não foi criado para isso. Sinto muito e em caso eu negar em continuar debates ou discussões ou brigas, sinto muito, sinceramente sinto muito, mas não podemos, eu não posso fazer isso exatamente porque a palavra me orienta como que eu devo trabalhar. O Pai e eu me orienta a trabalhar. Como que eu devo me comportar aqui, diante de vocês, diante dele, para não cometer falhas, para não cometer erros. Digo falhas não, vamos dizer assim, falhas técnicas, né? De repente a câmera cair, ou a Bíblia cair, escorregar alguma folha de minha mão. Ou até mesmo eu levar um escorrego assim. Não esse tipo de falha, que isso acontece. Mas a falha contra a palavra, eu tirar ou colocar alguma vírgula. Então, pessoal, falando de novo, não existe a palavra gótica aqui, não existe, porque, de novo falo, o pão que Deus nos dá, colocando em termo livro, é canônico. Ele não é simplesmente histórico tipo um livro de história que fala de descobrimento do Brasil, e como foi, quem foi e tal. Não é, claro que não é. Aqui é sã doutrina. É o pão que alimenta nosso espírito. Então não é livro apócrifo ou histórico qualquer. Então não existe o nome gótico nela. Existe cristão, existe todo o nosso comportamento de cristão, que no caso para mim, sendo um gótico de personalidade, da personalidade gótica, guerreira, que não recua, não teme ao sofrimento na hora do combate, que este tipo de personalidade eu afirmo que é gótica, que tem origem de povo gótico, de povo godo, e a Roma não tinha o que fazer, na época intitularam eles como bárbaros, criaram a ideia de idade de trevas. E claro, quando não conhecemos a verdade, quando não estudamos, não procuramos saber, não estou até condenando ninguém ou julgando, a gente vai e, claro, julga qualquer coisa, porque a gente não conhece, a gente não estuda, a gente não conhece, a gente não vai buscar o conhecimento. Então, é esta a nossa missão hoje, a pedido de vocês, inscritos, como eu citei, amigos e tal, mais pessoais a mim, muito agradecido, porque sem isso não tem como andar a nossa obra, o nosso trabalho, perante ao Pai. Não devemos nada a nenhuma sociedade, nenhum tipo de sociedade. Não devemos nada. Tá? O que temos que nos comportar com respeito, sem separação, sem divisão, sem acepção, sem exclusão, sem preconceito de ninguém. Então, irmãos, fiquem na paz de Yahweh e até o próximo vídeo.